para depois eu disponibilizar lá no YouTube para quem não conseguir chegar. Seguinte, pessoal, hoje a gente vai falar aqui das duas últimas, não são as duas últimas revoltas da República, tá? A gente vai falar de outras, mas essas são as duas últimas que costumam pegar bastante aí nas provas, tá? As outras que eu vou falar depois nas outras aulas vai levar a gente para outras partes aí da matéria, tá? Então é importante entender as outras para você poder entender parte da matéria. Mas essas que eu vou falar hoje, elas costumam cair, tá? Que é a Guerra do Contestado e a Revolta da Chibata. Tá? A Guerra do Contestado, ela aconteceu entre 1912 e 1916 e foi lá no sul do Brasil, tá? Lá na região, na fronteira do Paraná com Santa Catarina. E assim, foi um conflito, tá? Deixa eu passar o slide aqui para vocês. Foi um conflito sociopolítico que foi causado pela disputa desses territórios, né? Pela disputa entre os territórios, né, da fronteira do Paraná e de Santa Catarina. Por isso esse nome, Guerra do Contestado, né? Porque eram dois grupos contestando um território. E o que causou, tá? O que causou essa disputa, tá? O motivo dessa disputa aconteceu devido à construção de uma estrada de ferro, né, que ia ligar São Paulo ao Rio Grande do Sul. E essa construção, tá, teria deixado muitas pessoas em más condições de vida, em detrimento dos interesses dos coronéis dali da região e da empresa norte-americana que se chamava Brazil Railway Company, ou seja, Companhia Férrea do Brasil, sabe? Algo assim. Embora a companhia tivesse o nome Brasil no nome, era uma companhia, uma empresa norte-americana que estava ali fazendo o trabalho da construção dessa estrada de ferro que ia ligar o São Paulo ao Rio Grande do Sul. E com o objetivo de construir essa estrada de ferro, a Brazil Railway precisava de mão de obra, precisava de pessoas para trabalhar lá. E isso fez com que atraísse muitas pessoas para aquela região, tá? E ao mesmo tempo em que a empresa estava lá fazendo a construção, o governo ele cede uma grande extensão de terra, mais ou menos uns 15 mil metros quadrados, no limite do estado do Paraná e de Santa Catarina, né, ali na fronteira. Mas o que o governo faz? Ele aproveita o pretexto e desapropria as terras camponesas, porque ele descobriu que podia lucrar com a erva mate que tinha ali, né, e com uma madeira existente na localidade. Então deixa eu explicar mais detalhadinho, tá? Uma empresa norte-americana veio para o Brasil para fazer a construção de uma estrada de ferro que ia ligar São Paulo ao sul do país, tá? E o governo, o que o governo fez? Ele deu, tá, 15 mil metros quadrados de terra para essa construção, né? E esses 15 mil metros de terra ficavam nos limites do estado do Paraná e de Santa Catarina. Mas o que o governo fez para poder ceder esses 15 mil metros quadrados de terra? Ele aproveitou que ele ia ceder esse espaço para desapropriar as terras camponesas, ou seja, para tirar dos camponeses a propriedade das terras e dar as terras para o Estado. Por que ele fez isso? Ele descobre que ali, né, se cultivava muita erva mate, que lá no sul se bebe muito erva mate, né, e a madeira dali. Então o governo, vendo que podia lucrar com esses dois produtos, ele desapropria as terras e pega as terras para o governo, tá? E quando a linha férrea fica pronta, tá, a empresa ela não garantiu a volta das pessoas que foram para trabalhar ali, né? As pessoas saíram de vários cantos do Brasil para ir trabalhar na estrada de ferro. Vieram de longe, vieram de outras regiões do Brasil.
Mas quando acabou a construção, tá? A empresa, a Brazil Railway Company, ela não garantiu a volta dessas pessoas para casa. Então o que aconteceu? As pessoas permaneceram ali, ficaram ali sem qualquer apoio do governo ou qualquer apoio da própria empresa. E deixa eu ajeitar aqui que tá torto. E mais do que isso, tá? O fato dos camponeses terem ficado desempregados, né, porque eles só foram lá para trabalhar na construção da estrada de ferro e acabou a construção, eles ficaram desempregados e sem suas terras para trabalhar. Por quê? Porque as suas terras, quem já era dali teve suas terras desapropriadas. Isso causou uma situação no local que provocou o empobrecimento da população daquela região, tá? Então, tudo isso gerou ali um aumento de uma população muito pobre ali, uma população desempregada. Deixa eu ver quem chegou aqui. O Eric chegou aqui, mas não sei se ele entrou aqui. Não. Bom, quem tiver falando com o Eric aí, pede para ele solicitar a entrada de novo, porque deu erro aqui para mim. Professor, eu entrei. Ah, tá aí, Eric? Então beleza. É porque não apareceu a lista aqui, deu um erro. Beleza, se tu tá aí, tá de boa. Vamos lá, vamos seguir. Eric, sei que chegou agora. A gente tá falando da Guerra do Contestado, tá? Que aconteceu no sul do país. E né, o que você perdeu aí no início, você pode ver depois lá no YouTube. Eu vou botar esse slide também, tá? Lá no Classroom. E eu boto o link no YouTube também lá no Classroom, tá? E o que aconteceu? No momento de grande dificuldade da população, ali daquela fronteira, né, do Paraná com Santa Catarina, tá? Nesse momento de desespero, de grande dificuldade ali da população, o que aconteceu, gente? Seguinte, surge um líder ali, tá? Ó, esse aí eu tô botando aí para vocês, é um mapa, tá? Para vocês terem ideia aí do tamanho aí da ferrovia, tá? Não sei se vocês estão vendo aí. Estão vendo o mapa aí, né? Então, a ferrovia saía ali de São Paulo, tá? E passava pelo todo o estado do Paraná, Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul. E essa parte aí do mapa que tá cor de abóbora era a área que o governo cedeu e desapropriou e cedeu para a companhia, tá? E então essa área que é a área contestada, por isso que o nome dá de Guerra do Contestado. E a parte laranjinha mais escuro é a área onde rolou a guerra mesmo, tá? Que foi basicamente, praticamente dentro de Santa Catarina, tá? Não chegou a pegar muito ali do Paraná, não. Estou olhando aqui para a tela. Então, gente, o que acontece? E isso, se vocês pegarem, se estudarem todas as outras revoltas do período da República, do início da República que eu falei até hoje, sempre tem um líder, né? Sempre tem uma pessoa que surge em momentos de grande dificuldade, né? Na Guerra de Canudos tinha o Antônio Conselheiro, né? E aqui também teve, na Guerra do Contestado. Então, num momento de grandes dificuldades para a população, tá? Surge alguém, né? Surge um líder. E lá na Guerra do Contestado surge José Maria de Santo Agostinho, que era um monge peregrino que se sensibilizou com a situação dos camponeses, né, que estavam ali desempregados, sem ter onde trabalhar, numa miséria tremenda. E os camponeses, eles respeitavam muito os peregrinos, tá? Que eram as pessoas que vagavam aí pelas cidades. E eles também respeitavam qualquer movimento messiânico, tá? O que é um movimento messiânico? No contexto ali da época, tá? Eram pessoas que surgiam, principalmente com um intuito religioso, dizendo que tinha uma salvação, né? Profetizando melhoras e boas situações. E o José Maria de Santo Agostinho, né? Ele chega com esse propósito, tá? Então, o José Maria, logo, ele ganha muitos adeptos. Deixa eu abrir aqui para quem chegou.
Fala aí, João. Então, gente, o José Maria ele ganha muitos adeptos ali, tá? E sem a autorização do governo, tá? O José Maria, que entre as suas pregações falava muito do fim do... Olha que loucura, né? O José Maria Santo Agostinho, ele falava nas pregações dele que o mundo ia acabar nos anos 2000. E isso, gente, acontece em 1916, 1912, tá? Então, ele estava profetizando aí muito no futuro. Deixa eu ver se chegou mais gente aqui. Boa noite, Ana. Então, isso é em 1912, tá? Há mais de 100 anos atrás. E ele ficava ali profetizando sobre o fim do mundo, né, nos anos 2000. E ele era contra a República também, tá? O José Maria, ele era contra a República. Deixa eu ver que alguém mandou uma mensagem aqui pra gente. Boa noite, Ana. Então, ele era contra a República e ele era um pregador que ficava falando, né, que o mundo ia acabar lá pelos anos 2000 e tal. E essa pregação messiânica dele atrai... O Cauã chegou aí. Boa noite, Cauã. Está falando aqui da Guerra do Contestado, que você perdeu. Vou botar o link depois da gravação lá no Google Classroom, beleza? E é o seguinte, o José Maria, né, ele acaba atraindo muitos seguidores para eles, tá? Muitos adeptos, tá? E ele acaba fundando uma comunidade que tinha como finalidade receber os oprimidos, né, daquele Quadrado Santo. Quadrado Santo era o nome ali da comunidade, tá? E era a razão pela qual a Guerra do Contestado ficou também conhecida como Guerra Santa, né? Porque ele consegue ganhar muitos adeptos para a pregação messiânica dele, tá? E preocupado com desenrolados acontecimentos e alegando que o monge, tá, era um desordeiro, um inimigo do governo, o próprio governo envia soldados para a região a fim de perseguir o monge e seus seguidores. E com o objetivo de desmanchar a comunidade e obrigar a retirada dos camponeses, tá, os soldados do exército são armados e levados para lá. E aí começa uma guerra, gente. Começa uma guerra e os soldados são armados contra os camponeses, que eram armados só com ferramentas agrárias e alguns com algumas armas, tá? E essa guerra levou à morte de muitas pessoas. A maior parte das pessoas camponeses, inclusive o seu próprio líder, que é esse da foto aí, tá? O José Maria de Santo Agostinho. É bom esses conflitos mais recentes que a gente tem fotos mesmo, tá? Olha a galera aí que tava lutando contra o exército do governo. Vocês estão conseguindo ver aí? Os caras com arma. Tem um ali que tá com uma espada, parece uma espada de ninja. E tu vê que tem um tocando violão e um com acordeon, que é para inspirar as pessoas, tá? Então, é um pessoal completo aí, tá? Esse aí é a galera que tava ali lutando, né, na Guerra do Contestado contra o exército ali do governo. Só galera sinistra ali. Então, gente, a guerra começa e levou à morte de muitas pessoas, a maioria deles camponeses, inclusive o do próprio líder, né, do José Maria. Ele foi morto na Batalha de Irani, né, local para onde eles tinham fugido, tá? E depois desses conflitos, tá, vem, obviamente, as consequências, né? Toda guerra tem consequências. E depois desses conflitos muito intensos, é assinado um acordo, tá, que define os limites de Paraná e Santa Catarina. Esse acordo é assinado aqui no Rio de Janeiro, que era a capital da República na época. E daí, gente, surgem as cidades, tá, de Mafra, Joaçaba, Chapecó, e de Porto União, tudo em Santa Catarina, alguns no Paraná.
e vai sendo construída uma nova cultura regional no Brasil, lá no sul, tá? Então, gente, essa foi basicamente a revolta a guerra do contestado, tá? Gente, é importante, isso é uma coisa que costuma cair, eu vou na semana que vem fazer uns exercícios, na semana que vem não, na próxima aula, fazer uns exercícios pra gente pegar um pouco disso, porque uma das coisas que cai muito nas provas, tá, do Enem principalmente, quando a gente fala quando a gente está falando dessas revoltas da República, tá, é a questão do messianismo, a questão de surgir uma figura que vai inspirar as pessoas, tá? Então a gente teve isso na Guerra dos Canudos, a gente tem isso no cangaço também, tá? Vou ver se eu consigo falar depois do cangaço, não costuma cair tanto, deveria, mas eu vou falar depois um pouco do cangaço mais pra frente. No cangaço tem a figura do Lampião, em Canudos tem o do Antônio Conselheiro, e na Guerra do Contestado tem de José Maria de Santo Agostinho. Então sempre tem ali uma figura. Você vê todas essas revoltas da República, gente, tá? Todas essas revoltas da República, elas meio que nascem com uma insatisfação da população, mas mais do que isso, com uma população em situação de miséria que acaba vendo em uma figura, né, um Messias, um Salvador, tá? E o governo acaba indo para cima dessa pessoa, né, sempre com o intuito de dizer que aquela pessoa era contra a República. No caso aí do José Maria de Santo Agostinho, ele era sim contra a República. Mas, por exemplo, do Antônio Conselheiro não, né? E inclusive dizia-se que ele queria, ele era a favor da volta da monarquia e tal. Então, gente, isso, né, são duas revoltas aí que aconteceram num espaço de tempo diferente e que tem a mesma, como é que eu vou dizer? A mesma característica, tá? Então, eu vou trazer uns exercícios sobre isso, que é importante a gente fixar isso, tá? É bastante importante. Então, pessoal, eu vou passar para a próxima revolta, que é a revolta da Chibata, gente. A revolta da Chibata, ela é muito importante da gente estudar. Ela aconteceu antes da Guerra do Contestado, tá? Ela aconteceu aqui no Rio de Janeiro, entre 22 e 27 de novembro de 1910. Ela vai fazer esse ano aí 111 anos, gente. E ela é muito importante a gente estudar, porque eu gosto muito de falar sobre a revolta da Chibata, porque ela mostra a importância da luta de uma minoria contra a opressão do Estado, tá? Vamos contextualizar aqui, vamos dar um resumo, tá? A revolta da Chibata, ela foi uma agitação militar, foi um motim militar, tá? Que aconteceu na Marinha do Brasil. Foi uma revolta causada por marinheiros contra o governo, tá? E aconteceu no Rio de Janeiro em 1910. Por que isso, gente? A revolta da Chibata foi uma luta contra castigos físicos, baixos salários e péssimas condições de trabalho, tá? Na Marinha do Brasil. Mas só para vocês entenderem, tá? A Marinha do Brasil naquela época era diferente da Marinha do Brasil como a gente vê hoje. Naquela época, a Marinha do Brasil, tá? Na Marinha do Brasil, os marinheiros, ou seja, né, o pessoal mais de baixo, eram principalmente negros escravizados recém-libertos. Tá? A gente está falando 1910. Tá? Tinha muito pouco tempo que a escravidão tinha sido abolida. E desde a abolição, tá, era meio que uma tradição os escravizados recém-libertos ingressarem à Marinha como marinheiros. Tá? Por quê? Era assim, trabalhos mais braçais que o marinheiro fazia, sabe?
limpeza, trabalho de limpeza, cozinha, manutenção, tá? Então, assim, não era algo glamuroso militarmente falando. Então, era um trabalho que naquela época acabava cabendo aos ex-escravizados, tá? Então, apesar de ter sido abolida na maioria das forças armadas no mundo, tá? Os castigos físicos ainda eram uma realidade no Brasil. Qualquer insatisfação do marinheiro, tá, era punível, eles eram punidos, e a disciplina nos navios era mantida pelos oficiais por meio de castigos físicos. E o castigo físico mais comum era a chibatada, né, com chicote. E a insatisfação dos marujos, dos marinheiros, cresceu depois que os oficiais, o pessoal de grande escalão, receberam aumentos salariais, mas os marinheiros não, tá? Então, gente, vamos tentar se colocar um pouco ali dentro na medida do possível no lugar deles. Os marinheiros eram o quê? Ex-escravizados. Quando não eram ex-escravizados, poderiam ser descendentes de ex-escravos. Então, você tinha aquilo ainda, aquela marca daquela crueldade que acontecia durante o período da escravidão no Brasil, né, onde os escravizados eram punidos com o quê? Com chibatadas, né, nos pelourinhos e nos troncos. Né? Então, isso, você é liberto. Você consegue um trabalho na Força Armada do Brasil, na Marinha, você está servindo ao governo, né? Um trabalho, uma carreira. E você é punido com o quê? Com chibatadas. Então, assim, é aquela coisa, gente. Chegou num nível de chega disso, entendeu? Então, por isso, os marinheiros se revoltaram na revolta da chibata. Mas vamos lá, que eu vou chegar lá. Então, a insatisfação dos marujos cresce porque os oficiais receberam aumentos salariais e os marinheiros não. E, além disso, novos e modernos encouraçados, né, um tipo de navio, o governo brasileiro tinha encomendado 2 novos, né, navios muito modernos que receberam o nome de São Paulo e Minas Gerais. Então tinham encouraçado São Paulo e encouraçado Minas Gerais. Esses 2 encouraçados, eles demandavam uma quantidade ainda maior de homens para serem operados. Então precisava de muita gente para trabalhar nesses encouraçados. Isso sobrecarregava os marinheiros. Né? Eles não não pegaram mais gente para trabalhar. Começou a sobrecarregar os marinheiros. Então, essas 2 navios, né, enormes eram as mais poderosas e modernas armas da esquadra brasileira. Então, olha aí, olha mais a situação. Os oficiais receberam aumento, os marinheiros não. O que os marinheiros receberam, né, com a chegada desses 2 novos navios ultramodernos? Mais trabalho. Então era mais trabalho e o salário continuando igual. E o que aconteceu, gente? Na madrugada do dia 22 de novembro de 1910, os marinheiros do encouraçado Minas Gerais, eles se rebelaram. Por quê? O estopim dessa rebelião aconteceu porque eles assistiram ao castigo do marujo Marcelino Rodrigues Menezes, que foi açoitado até desmaiar. Tá? Por quê? Porque ele agrediu um oficial. Então, o marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes, ele agride um oficial e ele é chibatado, né? Ele é açoitado com chibatadas até desmaiar. O normal, gente, naquela época, né? O absurdo, o normal, era ser punido, açoitado com 25 chibatadas. O marujo Marcelino Rodrigues foi açoitado com 250 chibatadas. Ele foi açoitado com 100 vezes mais. E ele foi açoitado até desmaiar. Isso, gente, foi a gota d'água, né, para os marujos. E o levante, ele é liderado por um homem que, gente, é muito importante, não porque cai na prova, tá? Mas é muito importante vocês lembrarem o nome desse cara, que é João Cândido Felisberto, tá? Que era um marujo negro e analfabeto. O cara se levantou contra, né, os oficiais da Marinha e ele organiza e lidera o motim, tá?
O motim é uma rebelião dentro ali da marinha. O motim ele terminou com a morte do comandante do navio e mais 2 oficiais, tá? E eles que esses 2 oficiais não aceitaram abandonar o navio de guerra, então eles foram mortos. Na mesma noite, juntou-se ao motim o encouraçado São Paulo. Então, o encouraçado Rio de Janeiro e o encouraçado Minas Gerais e o encouraçado São Paulo estavam juntos no motim. E nos dias seguintes, outras embarcações aderiram ao movimento, como a embarcação, o encouraçado Deodoro e o encouraçado Bahia, que eram também navios de grande porte. E aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, né, que era a capital, o presidente, que era o Hermes da Fonseca, o Marechal Hermes da Fonseca, tinha acabado de tomar posse e ele enfrentava a sua primeira crise como presidente, que era a revolta da Chibata. E o que os navios rebeldes fizeram? Eles bombardearam a cidade do Rio de Janeiro para demonstrar que eles não estavam de brincadeira. Tá? Inclusive, tem uma igreja no centro do Rio, eu não me lembro agora qual é a igreja no centro do Rio, que o que aconteceu? Ela foi atingida, o campanário da igreja, campanário é a torre onde tem o sino, tá? O campanário da igreja foi atingido por uma bala de canhão e a parede, acho que ele pegou no sino, tá? E o sino da igreja protegeu a igreja de ser destruída. Então, dizem, eu não sei, eu não me lembro agora qual é a igreja, mas é uma igreja que existe ainda no centro do Rio, que o sino com a marca tá lá até hoje, tá? Para mostrar o que aconteceu na época. Foi durante a revolta da Chibata. Ou foi durante a revolta da Armada? Não, foi durante a revolta da Armada, gente. Me perdoe. Mas tem essa história, eu vou contar melhor para vocês depois, tá? Então, mas o fato é que os navios bombardearam a cidade do Rio de Janeiro para mostrar para o presidente que eles não estavam de brincadeira, que eles estavam falando sério mesmo. Então, o que os marujos fizeram? Eles escreveram uma carta para o governo, tá? Reivindicando algumas coisas para que a revolta terminasse, tá? Eles queriam o fim dos castigos físicos, eles queriam melhores condições de trabalho, tá? Melhores condições de alimentação também. E eles queriam anistia para todos os envolvidos na revolta. Né? O que é anistia? Tá? É o perdão. Tu é preso por alguma coisa, é preso por um motim, tá? É preso por se rebelar contra alguma crueldade ou alguma coisa ruim feita pelo teu governo e tal, ou pelo seu superior. Né? Esse perdão é uma anistia, você é anistiado, você é eximido de todos os seus crimes. Tá? Então, no dia 26 de novembro, o presidente Marechal Hermes da Fonseca, ele acatou as reivindicações dos amotinados, encerrando a revolta. Parece muito fácil, né, o que ele fez, né? Parece muito tranquilo tudo isso. Né? O presidente foi lá e falou, não, beleza, gente, tá todo mundo perdoado, vou aceitar a carta de vocês, tá? Eu passei muito aqui, vou falar um pouco aqui. E o que ele fez? Dias depois, né, de entregar as armas, é decretado estado de sítio no Rio de Janeiro, iniciando o expurgo e a prisão dos marinheiros considerados indisciplinados, tá? Pessoal, eu estou mostrando aí para vocês o slide, que eu acabei falando, esquecendo de passar os slides. Esse cara aí, tá? Ele é o João Cândido, líder da revolta da Chibata, tá? Ele é esse cara daí. E ao lado dele tem uma estátua aí, na foto aí do lado tem uma estátua. Essa estátua tá lá na Praça 15, tá? Ela foi colocada lá em 2008. Então, essa estátua tá lá na Praça 15. É muito importante lembrar e conhecer João Cândido Felisberto, tá? Pelo que ele fez, pela coragem dele e pela história dele. Eu vou falar um pouco dele aí depois, tá? Então, o que o governo fez, gente? O governo aceitou, né, entre aspas, a carta com as reivindicações dos revoltosos, mas traiu eles, né? Decretou estado de sítio e prendeu todos os marinheiros considerados indisciplinados. Os marinheiros foram presos na Ilha das Cobras, que era a sede do batalhão naval.
E, sentindo-se traídos, os marinheiros se amotinaram novamente no dia 9 de dezembro de 1910. E o que o governo fez? Né, os marinheiros que foram presos, né, na Ilha das Cobras se sentiram traídos com um motivo e eles se amotinaram na prisão. Criaram um novo motim, uma nova revolta dentro da prisão. O que o governo fez? Né, a resposta do governo foi dura. O governo bombardeou e destruiu, né, a prisão, matando centenas de fuzileiros navais e os prisioneiros. Tá? Os amotinados, totalizando 37 pessoas, foram recolhidos a 2 prisões solitárias, ou seja, pegaram 2 celas solitárias, tá, e encheram as 2, tá, um total aí de 37 presos, e eles acabaram morrendo sufocados. Somente sobreviveram João Cândido e outro companheiro de luta dele. E com isso, gente, em 1910, aqueles que aderiram ao movimento já haviam sido mortos, presos ou expulsos do serviço militar. Muitos dos envolvidos foram mandados para campos de trabalhos forçados nos seringais na Amazônia e na construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Tá? E com um saldo, o conflito ele deixa mais de 200 mortos e feridos, tá, entre os amotinados, dos quais cerca de 2.000, tá, foram expulsos após a revolta. E na porção legalista morreram cerca de 12 pessoas, entre oficiais e marinheiros. Quanto ao João Cândido, tá, eu vou falar um pouco do João Cândido agora. O João Cândido, após sobreviver à prisão, ele foi inocentado, tá? Só que o que aconteceu com ele? Ele foi considerado desequilibrado, né? Foi considerado louco e foi internado no hospício, tá? E por sua audácia, a imprensa da época começou a chamar ele de o Almirante Negro. Então, o João Cândido ele é conhecido como o Almirante Negro, tá? Pela audácia dele, ele não era um almirante. O almirante é a maior patente da Marinha, se eu não me engano, né? Me corrijam aí se eu estiver errado, mas acho que é a maior patente da Marinha. E ele era só um marinheiro, ele era um marujo, né? Mas pela audácia dele, pela coragem dele, né? Por não ter nada a perder, ele se coloca como líder da revolta, né? Após ver o que acontece com outro companheiro de trabalho dele. E após isso, após a luta, após a sobrevivência, após, né, tudo isso dele, ele é inocentado, ok, mas ele é considerado desequilibrado e é largado num hospício, internado e esquecido no hospício. Tá? E a imprensa resolve chamar ele, ser audaciosa a imprensa, e chamar ele de Almirante Negro, justamente para provocar, né, o governo e provocar as Forças Armadas, tá? Olha só, gente, o João Cândido só foi absolvido das suas acusações de conspiração no dia 1º de dezembro de 1912, tá? E ele é expulso da Marinha. Ele sobrevive como vendedor e pescador, tá? Esquecido, ele é esquecido, tá? Até 1959, aí 60 e poucos anos atrás, tá? Ele é esquecido até essa época. Ninguém sabia quem ele era, até que um jornalista, Edgar Morel, ele resgata a história do João Cândido quando ele lança o livro chamado A Revolta da Chibata. Esse livro foi lançado em 1959 por esse jornalista Edgar Morel. E ele resgata, ele vai procurar por onde anda João Cândido, né, e descobre que ele vive no esquecimento, né, de um dos maiores atos de coragem aí, né, da história do Brasil, né, um verdadeiro herói. Ele vive no esquecimento como um pescador e vendedor na Ilha do Governador, se eu não me engano. E o João Cândido ele morre em 1969. Ou seja, ele morre aí há um pouquinho mais de 50 anos atrás que ele morre. E somente no dia 23 de julho de 2008, gente, quase 100 anos depois da Revolta da Chibata,
o governo brasileiro entendeu que as causas da revolta eram legítimas e concedeu anistia póstuma a todos os marinheiros envolvidos. Né? Se tinha ainda algum marinheiro vivo na época, difícil, né? Ele também receberia anistia. Gente, 100 anos depois, tá? E é isso, gente. A revolta da Chibata ela é muito importante para você entender isso, né? Não era só uma luta de marinheiros contra oficiais da Marinha por melhores salários e por melhores condições de trabalho. Era uma luta ainda contra o racismo que existia no Brasil ainda, existe até hoje, mas que naquela época ainda estava ali aqueles resquícios daquele racismo, né, por conta do fim da escravidão no Brasil. Tá? Agora, algumas curiosidades, né, sobre a revolta da Chibata. A revolta da Chibata, né, o motim que os marinheiros causaram, foi inspirado no motim dos marinheiros da Armada Imperial Russa, realizada no encouraçado Potemkin, em 1905. Existe até um filme da época, filme mudo, chamado Encouraçado Potemkin. Né? Então foi um acontecimento famoso, né, na Rússia do início do século XX. Tá? Tem essa estátua, outra curiosidade é isso, tem essa estátua de João Cândido na Praça 15 no Rio de Janeiro. E uma outra curiosidade que eu trouxe até aqui para vocês, eu vou colocar aqui para vocês ouvirem, quem quiser. Tem uma música composta por João Bosco e Aldir Blanc, em 1975, durante o regime militar no Brasil. A música é chamada Mestre Sala dos Mares. Tá? Essa música foi feita em homenagem ao líder da revolta da Chibata, e a letra dessa música foi censurada pelo regime militar. Como a gente vai falar mais pra frente no regime militar, eu trouxe a música para vocês. Eu vou botar ela aqui, tá? Quem quiser ouvir, muda o volume aí, tá? E é interessante vocês assistirem também o vídeo, porque tem a letra, tá? Tem a letra cantada e a letra original. A letra cantada é a letra que a censura durante o regime militar, durante a ditadura, aprovou, tá? Em 1975, e legendado tem a letra original, tá? Como foi escrita realmente, tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então, pessoal, não sei se vocês estão vendo aí. Eu vou botar para vocês porque não deu certo aqui. Eu tentei compartilhar para vocês, mas não consegui. Eu vou parar de compartilhar aqui e vou compartilhar a janela aqui do vídeo. Aqui, gente. Deixa eu botar aqui, peraí. Vocês estão vendo aí agora o vídeo, gente? Vou botar e vou dar play aí para vocês, ver se vocês vão conseguir ouvir. Se não conseguirem ouvir, vai passar lá na gravação da aula, tá? Então, pessoal, não sei se vocês ouviram aí, né, com a letra e tal. No refrão da música, né, ele fala salve o navegante negro, né? E a letra original fala o almirante negro. Essa letra foi censurada durante o regime militar no Brasil. E a gente vê claramente que a censura acontece ali, né? Em você chamar de almirante, né? Usar um termo, uma patente militar ali, né?
E tem algumas palavras ali, como por exemplo, dizer não, né, foi censurado, né? Ou seja, dizer não é ir contra, né? Então essas coisas ali são censuradas, tá? É mudado na letra para então. Então, gente, eu vou dar o link depois para vocês ouvirem, para vocês verem, né, que tem essas diferenças, né, para vocês, quem quiser, né, olhar essas diferenças, né, de como as coisas eram chamadas, né, de como aconteceu a censura e tal também. Mas isso é assunto, né, do regime militar mais para frente, né. Mas quem quiser assistir o vídeo com a música e pegar mais detalhes ali da letra e tal, vou dar o vídeo para vocês, tá? Então, pessoal, olha só, hoje a gente encerra o assunto das revoltas das principais revoltas da República, tá? A gente ainda vai falar da revolta dos 18 do Forte e da Revolução de 30, tá? Mas antes eu preciso falar de outros assuntos pra gente chegar aí, tá? Mas é isso, pessoal. As principais revoltas da República que a gente falou foram essas, as que caem mais na prova. Na próxima aula eu vou fazer metade da aula exercício, a outra metade eu vou entrar para mais um conteúdo, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Acabou aqui um pouquinho antes a aula. E qualquer dúvida, deixa lá no Classroom ou manda ali pelo WhatsApp mesmo, tá? E é isso, pessoal. Até mais. Boa semana aí para vocês.